Vamos lá, vamos girar as notícias desta segunda-feira. Vou trazer agora informações do portal Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha, uma informação que fala sobre o filme Dark Horse e uma informação que ganhou força nas redes sociais na tarde de hoje. Essa informação circula não só nos portais, foi reproduzida a informação do Metrópolis, mas também nas redes sociais. O título da reportagem é: o que Vorcaro diz sobre o filme de Bolsonaro na nova delação? Vamos contextualizar. Daniel Vorcaro apresentou uma proposta inicial de colaboração premiada que foi rejeitada. A Polícia Federal não topou, o Ministério Público também não gostou, o ministro André Mendonça é quem deve homologá-la. Aquela primeira tentativa não funcionou. Ele mudou de advogado, ele decidiu falar sobre outros temas, e agora ele tem a chance de apresentar uma delação até sexta-feira para permanecer onde está, para ter o mínimo de condições melhores nas próprias instalações, para não ficar mais tempo na papuda, né? Então, o Daniel Vorcaro, já com um novo corpo jurídico, apresentou, trabalha para apresentar uma nova proposta. Alguns pontos já estão vazando aqui e ali pela imprensa. Então, quando esses pontos transbordam, aparecem nessas colunas, aparecem nas manchetes. É isso que a imprensa faz. Então, vamos lá. Em relação ao filme Dark Horse, o que traz o portal Metrópolis é que Daniel Vorcaro teria dito que não há irregularidades no patrocínio ao filme do presidente Jair Bolsonaro, a cinebiografia que trata do presidente Jair Bolsonaro, da vida de Jair Bolsonaro, Dark Horse. Não há irregularidades. De que foi tudo feito de forma regular, republicana, portanto se tratava de patrocínio a um filme. Bom, isso é o que consta na coluna do Igor Gadelha, né? Inclusive a palavra republicana que eu coloquei aqui. E não houve nenhum tipo de pedido de contrapartida, o que poderia caracterizar alguma irregularidade, uma vez que você fala vou apoiar mediante algo em troca. Não houve isso, segundo as informações do portal Metrópolis. Lembrando que ele só teria abordado a questão do filme Dark Horse nesta ideia de delação, né, nesse esboço de delação. Estou usando o termo com cautela, porque não foi aceita ainda, não foi referendada, homologada, porque vazou. Ou seja, alguém teve acesso aos telefones de Daniel Vorcaro, e é no plural mesmo, são 8, 9 aparelhos. Alguém teve acesso a esse conteúdo, pinçou um pedacinho que tratava do senador Flávio Bolsonaro, e disse: isso aqui, se bem embalado, pode produzir manchetes. Isso aqui pode produzir um estrago na candidatura de Flávio Bolsonaro, que já aparece à frente de Lula nessas pesquisas aí. Até esses institutos aí não conseguem mais disfarçar. Todos eles estão dizendo que o Flávio vai vencer a eleição. Então a gente precisa de um elemento, a gente precisa de uma notícia, a gente precisa fabricar alguma coisa. Essas conversas aqui, muito bem embaladas, mas quem vai soltar uma conversa dessa, desse jeito, sem fonte, como é que isso funciona? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem o Intercept. Intercept presta esse tipo de serviço, vamos chamar o pessoal do Intercept que eles vão publicar. E aí a notícia sai no Intercept e acaba sendo reproduzida por vários outros veículos de comunicação. Acontece o que aconteceu. Então, Daniel Vorcaro, de novo, fala sobre o tema porque houve o vazamento. E aí é que finalizo, passando para o Dárcio, com a seguinte pergunta: quem vazou? E alguém vai conseguir achar uma forma de passar um pano para dizer que esse tipo de vazamento não foi criminoso, direcionado, intencionado, completamente intencional, fabricado? Alguém vai dizer que esse vazamento não foi fabricado? Olha, vamos aguardar a delação. Vamos aguardar ela ser homologada. E uma vez homologada,
Se esta informação for confirmada, a que está no portal Metrópolis hoje, estou fazendo um comentário em cima de uma informação divulgada pelo portal Metrópolis, de que não houve pedido algum de contrapartida, era um patrocínio, como o Banco Master patrocinou Fórmula 1, futebol, qualquer coisa, tudo. Tá aí. É um banco que estava distribuindo dinheiro na praça para quem quisesse. Banco privado. Segundo ponto, se ele só tocou no assunto porque foi instigado a falar, por exemplo, ele pode ter sido questionado pelo policial federal. Olha, você precisa falar sobre esse assunto que está na mídia. Ele falou, bom, já que eu estou sendo questionado, eu vou dizer. Foi isso, foi patrocínio, não teve contrapartida alguma. Bom, aí fabricaram tudo isso mesmo para tentar tirar o Flávio Bolsonaro do jogo em maio, portanto, 2 meses antes das convenções. As convenções tradicionalmente vão acontecer em julho, Darcio. Pois é, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. E eu já explico. Olha, a tristeza é saber que estão fazendo delações, ou melhor, vazamentos seletivos da delação. A felicidade é saber que, mais uma vez, eles deram com os burros na água. Tá parecendo o Bolsonaro. Acusaram a BIM paralela que não existia, depois falaram da baleia que ficou incomodada. É isso mesmo, a baleia incomodada. Isso para a turma que come paca, né? Porque você pode comer a paca, desde que você não incomode ela. Mas a baleia você não pode incomodar. E aí foram inventando história do Bolsonaro, o cartão de vacina, não sei o quê. Nunca nada foi descoberto. Nada foi descoberto. Aí agora, coitado do Flávio, assumiu essa missão e virou ele o alvo. E aí vazaram seletivamente uma conversa de um tal filme. E aí, agora, ficamos sabendo de que não há ilegalidade, não houve crime, não houve pedido de contrapartida. E mais ainda, o povo sabia disso. Tanto é assim que, como não teve queda nas pesquisas, eles fraudaram uma pesquisa para poder fingir que teve queda na pesquisa. Olha só que interessante. Flávio continua firme, forte, vencendo em todos os cenários, e agora vem a notícia de que tudo aquilo sobre Vorcaro, filmes, era uma bolha de sabão e não houve nenhuma ilegalidade. Agora, vocês sabem o que eu não escutei o Igor Gadelha falar, e nem nenhum outro jornalista do The Intercept, de lugar nenhum? De que o Vorcaro disse que não houve nenhuma conversa cabulosa nos encontros que ele teve com Lula ou com Alexandre de Moraes. E aí? Que conversas ele teve? O vazamento seletivo disse que o Lula era o seu conselheiro para compras ou vendas. Ah, não venda o seu banco para o tal banco. E outras vazamentos dão conta de que no subterrâneo da sua casa ele fumava um bom charuto com o seu Alexandre de Moraes depois de contratos assinados, contratos no plural, porque um foi de 129 milhões de reais e o outro foi de 50 milhões de reais com Vivi Bassi de Moraes. Ou seja, Flávio Bolsonaro está sendo inocentado dessa relação e quem precisa dar explicações é o ministro impoluto do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. Eu vou esperar a imprensa ter a mesma postura com eles. Será que vai ter? Vai nada. Não vão cobrar nenhuma manifestação. Também acho que não. Olha, vamos lá, vamos girar os nossos assuntos de hoje. A Luísa Fernandes está pedindo aqui no chat atualizações sobre a eleição no Peru. Olha, Luísa, eu acho que é melhor a gente esperar. Eu vou dizer por quê. A eleição no Peru, que tem a Keiko Fujimori à frente, num número muito pequeno, até uma hora atrás, meia hora atrás, poucos votos. Começava com 50 mil votos a mais, depois esse número já diminuiu, eles estão recebendo urnas do exterior, as urnas que chegaram agora há pouco eram urnas da Argentina. Fato é que essa eleição no Peru tem um cheiro de fraude, mas um cheiro de fraude para esse candidato da esquerda. E o Peru vive uma situação institucional de instabilidade, não é de hoje. Para se ter uma ideia, o Peru teve 9 presidentes em 10 anos. Ou seja, num período, o mandato do Peru é de 5 anos, mandato de presidente. Ou seja, num período em que você poderia ter 2 presidentes, você teve 9.
Então, imagine a situação do Peru. Tem casos de suicídio, tem casos recentes, casos de envolvimento com corrupção. A Lava Jato no Peru derrubou presidentes, prendeu presidentes, não é igual no Brasil. Lá, presidente preso por causa da Lava Jato não é reabilitado por cortes superiores, não. Lá, de fato, cumprem pena. Então, a eleição do Peru é melhor a gente esperar, porque eu não sei se todo mundo conhece aquele filme. Agora vão abrir as urnas da Bahia, agora chegaram as urnas do Nordeste, e aí o jogo começa a mudar. Ó, agora vem as urnas não sei da onde. Aí começou. Quando começa muita confusão, eu acho melhor a gente esperar o resultado. E se a direita vencer, de fato, é aquele jogo do resta um, e o um será a Lula da Silva. Porque na Colômbia tudo indica que teremos a direita vencedora contra o candidato da esquerda, o Abelardo de la Espriella, vencendo o candidato Ivan Cepeda, que é de Gustavo Petro, do guerrilheiro Gustavo Petro, atual mandatário. A Colômbia deve dar adeus à esquerda. Lá parece o cenário mais consolidado nesse sentido. Agora, no Peru, não sei. Mas, de fato, é melhor esperar. Então vamos girar as notícias. Eu quero trazer uma notícia divulgada hoje também, ao meio-dia e 42. Me deparei com essa notícia interessante do Diário do Poder. Informação: o TCU abre investigação sobre o uso de recursos públicos do Gilmar Palusa. Representação do deputado Sanderson, Beratan Sanderson, pede apuração de passagens diárias e hospedagens custeadas. Olha, esse é o tal Fórum de Lisboa, que nós tanto falamos aqui na semana passada. 3 dias de Fórum de Lisboa, aquele com Vescote que prefiro tratar como o maior e mais indecente lobby jurídico do planeta, promovido pelo ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. Gilmar Mendes tem, inclusive, tempo ainda no STF. Ele pode ficar até 2030, se quiser. O período de aposentadoria foi indicado no último ano de Fernando Henrique Cardoso. Vejam como funcionam esses mandatos, como são longos. Cristiano Zanin vai ficar décadas ainda no STF, por exemplo, porque foi um dos últimos indicados. Então, o Gilmar Palusa teve lá Alexandre de Moraes. Flávio Dino não foi porque se contundiu na véspera, não pôde viajar para a festa em Lisboa, mas ministros do STJ, do TCU, do TSE, desembargadores, uma verdadeira festa, advogados, empresários, todo mundo foi lá. E aí, na semana passada, eu repisei muito esse ponto, de que tem dinheiro público sim. A história de que estão viajando com recursos próprios não procede, não é verdadeira. Tem sempre dinheiro público. Afinal de contas, ele deveria estar dando expediente. O ministro, o desembargador, deveria estar no Brasil, dando expediente. É dia útil, é dia de trabalho. E eles não viajam sozinhos. Eles viajam com seguranças, com assessores, com equipe de imprensa em alguns casos. Esse pessoal recebe diária. E quem paga? Nós, os pobres e meros pagadores de impostos. Nós bancamos um pedaço do Gilmar Palusa. Nós bancamos esse pessoal, por exemplo, que foi falar sobre censura, como no caso de Alexandre de Moraes, censura global. Nós bancamos esse pessoal falar sobre censura, falar mal do Brasil muitas vezes, do outro lado do Atlântico. Obra nossa. Então, é importante essa representação ao Tribunal de Contas da União, que recebeu e autuou, né, a representação para investigar a apuração de despesas públicas no Gilmar Palusa. Então, tem lá o número do processo, que foi distribuído ao ministro Benjamin Zinler, com acompanhamento do Ministério Público junto ao TCU, por meio da procuradora Cristina Machado. Então, para detalhar aqui, o pedido fala em investigação de gastos relacionados, passagens aéreas, hospedagens, diárias e demais despesas das autoridades de executivo, legislativo e judiciário. Vamos aguardar ver se desta vez dá em alguma coisa a investigação do Tribunal de Contas da União, Darcio. Mas é ingenuidade desse pessoal achar que todo mundo vai acreditar que não tem dinheiro público. Tem dinheiro público. O fato de estarem lá já é uma despesa pública.
É dinheiro público e aqui entre nós, a ação do Ministério Público é necessária para documentar. Tudo isso, Silvio Navarro, precisa ficar documentado para que, caso um dia o Brasil tenha um Senado, né, a gente possa ter elementos que justifiquem a reforma do Senado. A própria existência de um fórum que trata da possibilidade, a discussão principal deles lá, Silvio Navarro, não foram as mais de 80 mil pessoas que desapareceram em 2025 no Brasil, não foram as crianças que são sequestradas para fins de tráfico de órgãos, porque essas crianças são desmembradas para venda de órgãos, não foi a exploração sexual infantil, não foi, que é um absurdo no Brasil, não foram os mais de 140 homicídios que a gente tem todos os dias, o narcotráfico que mata despudoradamente no Brasil, uma coisa que, em números de guerra, não, nada disso. Eles foram debater a possibilidade de calar a boca da população que está pedindo socorro. Caramba! Olha, Silvio, se o dinheiro público tivesse sendo usado para algum fim útil, para alguma coisa que pudesse trazer, por exemplo, o fim desse sofrimento para a população brasileira, eu até entenderia. Mas qual é a função? A função é terminar de calar a população, debater censura, pedir legislação internacional, dar opinião sobre política, que não é a função deles. Então, assim, sinceramente, é um absurdo. Total apoio a qualquer órgão de fiscalização. Parabéns ao Sanderson, né, o pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, quadro absolutamente técnico do Congresso Nacional, um deputado muito atuante. Eu conheço o Sanderson, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Eu espero muito que a população do Rio Grande do Sul tenha o discernimento e a sapiência de elegê-lo para o Senado, porque com toda certeza ele será um senador combativo que vai ajudar o Brasil a colocar um freio nesse STF. Mais uma vez eu registro parabéns ao trabalho técnico do Sanderson, que é um agente da Polícia Federal, da boa e antiga Polícia Federal, né? Aquela Polícia Federal que um dia orgulhou o Brasil, uma vez que hoje ela tem só causado vergonha. Vamos girar os assuntos do nosso radar Auriverde, mas antes deixa eu fazer aqui um intervalo no rádio. Seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Trazer uma notícia publicada pelo site Poder 360 nessa segunda-feira. Essa daqui eu tenho certeza que o meu amigo Dárcio Bracarense vai comentar com gosto. Governo Lula impõe sigilo de até 100 anos aos processos de bets. Ministério da Fazenda, negou o acesso via Lei de Acesso à Informação, a ferramenta de transparência, aos dados da 1xBet, uma vez bet, citando proteção de dados como razão. Vamos à notícia. O governo do presidente Lula impôs sigilo de até 100 anos ao processo sobre a autorização para funcionamento de casas de apostas. Deixa eu dar o devido crédito aqui também, informação publicada pelo jornal O Estado de São Paulo no domingo. O Estadão já falava sobre este tema no domingo. A publicação teve negado o pedido de acesso feito por meio da Lei de Acesso à Informação ao processo que autorizou o funcionamento de uma bet. O nome da bet é 1x, né? Bet, uma vez bet. A empresa é de origem russa. Seu funcionamento foi banido em diversos países. A empresa recebeu autorização para operar no Brasil em julho do ano passado. A casa de apostas operava de forma ilegal no Brasil antes de ter o aval do governo Lula. Processos judiciais indicam que a empresa não funciona mais no endereço informado à Receita Federal. Ao negar o pedido de acesso à informação, o Ministério da Fazenda argumentou que os documentos estão guardados por sigilo, uma vez que a lei garante a proteção de dados aos sócios, administradores e beneficiários finais. E aí, o Ministério mencionou o dispositivo que determina o sigilo das informações. 100 anos. 100 anos. Mas não foi o Lula, Dácio, me recordo agora, debate de segundo turno das eleições de 2022, TV Bandeirantes. A imagem vem aqui na minha mente. O Lula olhando para a câmera e dizendo
Jair Bolsonaro, eu vou tirar todos os sigilos que possam ter acontecido no seu governo. No meu governo não terá nenhum sigilo. Eu me lembro disso, Dácio. Pois é, mas não só isso, né? Isso aí, sinceramente, tem alguma coisa muito mais grave que o Lula está querendo esconder. A contradição é óbvia, porque ele já colocou tudo em sigilo, até os gastos da dona Janja. É o governo mais sigiloso da história brasileira, né? A gente nunca viu tanto sigilo. Tudo é sigiloso. Tudo é sigiloso. Mas nesse caso aí, dinheiro russo, leia-se, provável máfia russa. A gente sabe, por exemplo, Silvio Navarro, que há um tempo atrás a Polícia Federal descobriu um esquema envolvendo 7 milhões desviados do FGTS, que eram 7 milhões de jogadores. Ou seja, tem alguma coisa muito maior nessa autorização. Uma empresa que é banida de diversos países civilizados, mas que encontrou aqui na Serra Leoa do PT a possibilidade de continuar suas operações. E veja, Silvio Navarro, como é interessante a gente observar que o Lula colocou em sigilo uma empresa que movimenta dinheiro russo no momento em que os Estados Unidos estão monitorando operações financeiras por conta de lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Portanto, eu espero muito que o Senado da República comece a tentar tatear essas questões, porque vocês podem ter certeza que um dos medos do Lula é de que isso aí seja colocado à luz antes do processo eleitoral. De Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da Usa Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.